Não é novidade, o mundo vai girando e as coisas vão se repetindo. Quem me segue aqui lembra que eu falei há alguns dias sobre as métricas de efeito cobra. Para quem não viu, o vídeo vai estar aqui, ou aqui, eu nunca lembro o lado. Olha que interessante essa notícia que eu peguei aqui sobre token maxing. Para quem não sabe o que é token maxing eles pegaram, são palavras que principalmente a geração Z usa, coloca o sufixo maxing lá no final, para falar sobre otimização de uma subcultura. Então existe aí o fitness maxing, o looks maxing, vamos lá, sei lá, jiu-jitsu maxing, por que não? Mas existem diversas palavras que as tendências de internet estão usando e colocando o sufixo maxing no final para falar sobre uma extrema utilização daquela coisa ou extrema otimização daquela coisa que vem antes do sufixo. E aqui nessa notícia fala-se sobre token maxing. Então, o que é token maxing e a produtividade, a métrica de produtividade com IA explicada. E por que que se repete? Porque aqui existe um número, ó, 210 bilhões de tokens foram queimados por um engenheiro da OpenAI, o que é equivalente a 33 Wikipédias. Isso é gigantesco, isso é absurdo. Em abril de 2026, a Meta desligou o dashboard que eles tinham de tokens sendo utilizados. Mas vamos falar sobre isso aqui. O token maxing, vamos dar uma lida nesse cara aqui. O token maxing ele surgiu de uma demanda, vamos dizer assim, de empresas para entender se os seus engenheiros estavam de fato utilizando as assinaturas, vamos dizer assim, de IA que estavam sendo pagas. Então é meio óbvio que todo investidor tenha interesse que o seu investimento esteja sendo bem utilizado. Então, uma das maneiras que as empresas encontraram de fazer também este tipo de levantamento do quanto que está sendo investido e o quanto que está tendo de retorno foi uma métrica simples. A métrica de quantos tokens cada engenheiro ou cada profissional está usando no seu dia a dia. Se entendia que se o profissional está usando muitos tokens é porque está havendo adoção de inteligência artificial naquele setor ou naquela empresa. Mas ele acaba entrando dentro daquele mesmo contexto que eu falei do efeito cobra, que era quando o governo britânico inventou uma lei de que pagaria por cobras venenosas que os indianos? É, que os indianos encontrassem e entregassem aos seus, ao governo. Obviamente, aí relembrando, começaram a criar cobras para inflar esses números e receber mais dinheiro e o programa foi cancelado, assim como a questão dos tokens aqui. Mas vamos olhar de novo para a nossa notícia. Então a notícia fala o quê? Aqui fala que a faísca inicial visível do debate foi um dashboard interno da Meta que ranqueava os seus funcionários pelo uso, pelo consumo de IA. Isso pode ser, no primeiro ponto, interessante de saber quanto que está sendo usado de IA, mas ao mesmo tempo pode gerar outro problema, que é o que a gente vai falar aqui na frente. A OpenAI reportou que rastreou o uso de token como um sinal de adoção. E o Shopify teve os boards de liderança em diversos times de engenharia. As implementações variaram, mas o padrão se apresentou como consistente. Ou seja, todas as empresas, as grandes empresas que começaram a usar IA tiveram mais ou menos o mesmo padrão. Contar quanto estava sendo usado, ranquear e gerenciar a atenção relacionada a isso. E aqui é que entra o que eu estava falando, a economia vai criar o incentivo. Então, os contratos de LLM, eles são gerenciados hoje, eles são baseados hoje no consumo. Então, se tu consome mais APIs, é diferente da assinatura, para quem não usa API, é diferente daquela assinatura mensal que tu paga lá pro ChatGPT ou pro Claude, ou para seja qual for, o Gemini que vocês usam. Mas quando a gente usa API, a gente fala de API é pelo consumo. Então, se tu usa mais, tu tem janelas de contextos maiores, ou se tu tem mais agentes rodando, tu vai pagar mais por isso. Basicamente é assim que se gerenciava. Só que o que gerou foi houve uma inflação, né? O engenheiro inflou o consumo dele rodando prompts de verbose prompts, gerando agentes paralelos.
deixando contextos, as janelas de contexto abertas que eram longuíssimas, que gerava também mais consumo, ou, como foi reportado pela própria Meta, rodando um bot que fazia looping de consumo de token, ou seja, um engenheiro ou mais criou um bot que era feito para consumir tokens e para inflar os números de que ele estava usando mais IA do que de fato ele, talvez ele estivesse sim, mas não gerava de fato o retorno, que é uma coisa que eu falo mais do que sempre. Em todas as conversas que eu tenho com amigos, com profissionais da área, é legal e acelera muita coisa. Ela não deve acelerar coisas burras, ela não deveria acelerar coisas que nem deveriam de ser feitas. Isso já entra também na mesma seara da automação. Então, as automações, lá no passado, quando a gente falava de automação, se falava que a gente não deveria de automatizar aquilo que nem deveria de acontecer, porque a gente está só acelerando um processo que não deveria nem de existir. E a mesma coisa para IA, se a gente usar a IA para acelerar, para automatizar algo que nem deveria de existir no primeiro lugar, a gente está fazendo um uso idiota de uma funcionalidade, de uma ferramenta que é poderosíssima. Isso começou a gerar agora, aí estamos falando de junho, porque isso foi em abril, e começou a se falar disso, e agora em junho de 2026 existem algumas empresas que estão fazendo uns tipos diferentes de métrica que vai de novo de encontro ao vídeo que eu falei, que é nunca olhar para uma métrica sozinha. Então eu posso talvez olhar para a métrica de consumo de token, mas eu não posso olhar para ela sozinho. Então vamos olhar aqui mais a continuação. Aqui houve um debate entre Reid Hoffman, John Chu e as críticas. Então o Reid Hoffman disse que, numa entrevista da TechCrunch, em abril ainda, ele diz que o rastreamento de uso de token, ele é um sinal claro e uso sobre o uso da IA. Então, tu realmente quer saber se a tua força de trabalho, se teus funcionários estão usando as ferramentas que tu está pagando para eles. Mas não deve ser tratado como uma medida, como uma única métrica de produtividade sozinha. E o contexto de como esses tokens estão sendo usados é que deve ser levado. E outros artigos falam mais ou menos a mesma coisa. Então, por exemplo, o John Chu aqui, do Khosla Ventures, ele fala que isso aqui é uma prática absolutamente estúpida. Apontando especificamente para exemplos de engenheiros da Meta, que eu falei anteriormente, que criaram bots só para queimar token, para meter bala nos tokens. E o token ele deve ser uma métrica de input, né, uma métrica de entrada, e o ranking de empregados ele acaba gerando um incentivo bem perverso, diz aqui. Lembra quando eu falei sobre a métrica de chamados fechados? Então, o profissional vai lá pegar um chamado super simples para fazer e vai fechar 30 daqueles chamados, ou vai abrir ele mesmo chamados bem simples para que ele tenha uma métrica alta. Assim. Então, não analisar, por exemplo, a criticidade, prioridade ou a complexidade daquele chamado, tu está gerando um incentivo errado para aquele profissional. Mesma coisa para chamados fechados com o primeiro atendimento, mas tu não olhar se ele está sendo reaberto, que eu falo tudo lá naquele vídeo. Então é a mesma coisa aqui, se eu só olhar para o consumo de token, eu estou olhando para uma coisa muito burra, uma coisa muito simples, muito simplória. E isso aqui se liga a uma outra prática antiga, aí se tiver desenvolvedor seguindo, ou quem conhece desenvolvedor, que era como se contavam as linhas de códigos que eram escritas, os commits que eram feitos, as horas que eram logadas, né, o cartãozinho ponto. Então isso tudo também são métricas vazias que não geram uma real visibilidade do impacto que essas ações estão gerando no negócio. E o objetivo do vídeo aqui não é falar mal de uso de IA, é mais para trazer de fato essa análise de que essa prática de incentivar a coisa errada quando a gente não olha para a métrica de forma completa, ela vai se repetindo. A tecnologia muda, o avanço vai vindo, mas a gente sempre incentiva, em algum momento, a coisa errada, a métrica errada. Não é errada, mas a métrica sozinha que não diz exatamente o que a gente quer que aconteça, a gente quer um resultado. Então, sempre que a gente olha para uma métrica, a gente precisa criar a métrica pensando no resultado que a gente quer ver dela.
sim, ela pode indicar com o uso, a adoção, sim, mas ela está botando dinheiro no lixo. Se a gente não está usando a IA para algo que de fato gere valor. O que é gerar valor? Desenvolvimento é número de chamados que foram fechados, bugs que foram corrigidos sem ter reabertura, testes que foram feitos. E se for desenvolvedor, coloca aqui embaixo mais alguns tipos de métricas que são interessantes olhar quando a gente faz código. No suporte, a gente vai olhar a satisfação do usuário, o número de chamados reabertos que diminuiu, ou o número de problemas que não foram mais abertos, ou o número de chamados que são recorrentes, que acontecem todos os dias, que também diminuiu com o uso da IA, ou o número de insights que preveniram problemas. É esse tipo de métrica que precisa ser analisada e não única e exclusivamente o uso de token, ou o número de chamados fechados, ou o número de atendimentos em menos de 10 minutos. Esse tipo de métrica sozinha ela não traz nada. E é exatamente o que está acontecendo no mundo de IA, olha aqui, ó. Então, a trajetória mais provável é de que vai ser uma combinação de trabalho entregue com o uso de IA. Então, as features que foram entregues, os chamados que foram fechados e tudo isso para entender se foi com a IA ou não. E também métricas de qualidade, como revisão de código, que foi aceito, a regressão, o número de regressões, ou seja, se tu fez uma atualização e ela gerou mais problemas que já existiam no passado, por exemplo, e o tempo que está demorando para fazer o merge de funcionalidades novas ou de correções de bugs. Então, se isso está acontecendo mais rápido com o uso de IA, aí a gente tem uma métrica, tudo isso junto, né? A gente está acontecendo mais rápido e com melhor qualidade, a gente consegue de fato dizer que o uso da IA está sendo positivo. Mas se a gente só olhar para o consumo, aí eu estou de acordo. Token Maxing é uma iniciativa bem idiota.